recursos tecnológicos, como medicação, equipamento de saúde para lidar com as doenças crônicas. Enquanto que nas doenças agudas, a doença geralmente é conhecida, nas doenças crônicas, a etiologia, ou seja, a causa da doença, geralmente é desconhecida, complexa ou ambígua. Aqui existe, enquanto lá a vítima é passiva, aqui existe um sistema de negação, ou seja, geralmente a pessoa que é portadora de doenças crônicas nega a doença. E os técnicos, então, têm pouco controle sobre a situação, pouco controle sobre o manejo terapêutico dessas doenças. E, do ponto de vista social, a doença geralmente é carregada de preconceito, né? Haja vista as situações que envolvem os transtornos mentais, as dependências de álcool e outras drogas. E, do ponto de vista psicológico, as doenças crônicas são reconhecidas como inerentes à pessoa. Então, isso faz com que a vítima das doenças crônicas geralmente sintam-se culpadas. E existe uma raiva que é voltada não para fora da pessoa, mas para dentro da pessoa. Nós vivemos na contemporaneidade um paradoxo, né? Um paradoxo é um contrassenso, porque nós, enquanto humanidade, levamos milênios para desenvolver a precisão científica que nós temos hoje para tratar as doenças agudas, mas ainda existe uma série de expectativas com relação a tratamento que residem em soluções mágicas. E segundo a nossa grande amiga, agora já desencarnada, a doutora Marlene Nobre, ela costumava referir aos tratamentos atualmente dentro de uma medicina esquartejada, ou seja, os profissionais, nós profissionais, geralmente abordamos os órgãos, aparelhos e sistemas no tratamento. E não necessariamente atendemos a pessoa do ponto de vista holístico, do ponto de vista integral. As pessoas passam a ser um órgão que precisa ser tratado, e não um ser humano integral com necessidades complexas e integrais. E, portanto, a evolução das doenças crônicas tem essa história natural, essa evolução natural, e nós estamos focalizando aqui, então, nas compulsões, né? O que são compulsões? É tudo aquilo que a gente faz demais, é tudo aquilo sobre o qual nós perdemos o controle, como, por exemplo, gastar demais, trabalhar demais, sexo compulsivo e outras coisas que nós vamos detalhar, e assim como a evolução do abuso de substâncias como álcool e outras drogas e as compulsões de uma forma geral. Então, vamos refletir juntos aqui sobre a psicodinâmica, sobre a evolução das doenças crônicas. Compulsão e dependência química, ou seja, dependência de álcool, drogas, medicações, ela produz uma relação de escravidão com álcool, com drogas ou com objetos sobre o qual nós possamos desenvolver algum tipo de compulsão. Então, pensemos juntos, na nossa condição de seres humanos encarnados, nós experimentamos conflitos em nossas vidas. A vida geralmente não dá o que nós queremos. E esses conflitos, eles produzem dor. Que dor esses conflitos produzem? Pode ser, por exemplo, uma dor física, uma doença de natureza física. Pode ser um problema, um transtorno de natureza emocional, ou de natureza moral, ou até algum problema de natureza espiritual. Isso é nossa condição enquanto seres encarnados. Todos nós experimentamos algum tipo de dor
em algum momento da nossa vida. E para lidar com isso, nós temos recursos, que nós vamos dividir aqui didaticamente para um entendimento melhor, como recursos internos e recursos externos. Então, o que são esses recursos? Nós temos, por exemplo, nosso corpo físico, né? É um recurso que nós temos para viver, para lidar com a vida. Nós temos recursos psíquicos, recursos emocionais. Cada um tem a sua própria estrutura, mas são recursos que nós temos. E temos também os nossos recursos espirituais. Então, quando nós enfrentamos um determinado conflito, nós acionamos esses recursos, que é nossa própria estrutura física, psicobiofísica espiritual, e nós resolvemos o determinado conflito, o determinado problema, o empecilho que nós estamos enfrentando. Ou equacionamos, porque muitas vezes a gente não consegue resolver problemas existenciais, não é verdade? Então, nós equacionamos o problema. Ou nós podemos experimentar uma desordem emocional, uma desordem mental, uma desordem emocional e até uma desordem espiritual. Dependendo dos nossos recursos e dependendo de como nós usamos esses recursos, nós podemos ter, inclusive, problemas psicossomáticos. O que são problemas psicossomáticos? Muitas vezes nós precisamos enfrentar determinada situação e não conseguimos. E deixamos esses problemas circulando na nossa mente, através de monoideias ou pensamentos repetitivos. O nosso organismo é algo maravilhoso, né? E as situações não se resolvem pensando compulsivamente. Então, o que faz o nosso maravilhoso organismo? Ele converte essas ideias repetitivas para o soma, ou seja, para o corpo. E aí desenvolvemos as tais das doenças psicossomáticas, psicomente, soma, corpo. Ou então, pode acontecer uma outra via para a resolução do problema, ou para lidar com a dor, que são as compulsões ou abuso de substância psicoativa para aliviar a dor, que pode evoluir para a doença da dependência química. Tá? Então, são estágios evolutivos, uso, abuso e, finalmente, para aquelas pessoas que têm uma predisposição, pode evoluir para a síndrome da dependência química. Então, eu quero apresentar para vocês uma equação para que nós possamos entender melhor esse processo. Em presença de dor, essa dor que nós já mencionamos, pode ser uma dor física, uma dor emocional, psíquica, uma dor espiritual. Em presença de dor, é possível colocar um comportamento compulsivo, fazer coisas, usar coisas demais. A resultante seria prazer imediato, né? Porque quando você emite esse comportamento compulsivo, imediatamente você sente prazer imediato e dor futura. Aqui nós temos a equação de uma possível evolução de compulsão ou síndrome da dependência química. E quando a pessoa perde o controle do consumo ou perde o controle do comportamento, nós teremos então a síndrome instalada. Deu mais ou menos para entender? Nós vamos evoluir nessa ideia. Então, em se tratando da síndrome de dependência química, ou seja, perda de controle do uso de álcool e outras drogas, nós já sabemos que substância psicoativa, elas alteram o cérebro e a mente, elas afetam o nosso comportamento e os nossos relacionamentos, e elas danificam o corpo físico e danificam o perispírito e o espírito. E a pessoa pode evoluir para abuso. O que é abuso? Abuso é quando a forma como a pessoa usa álcool ou outras drogas
inclusive medicação, traz problemas para a vida dela. Essa é o conceito de abuso. E o que é a dependência química? Dependência química é quando a pessoa perde o controle sobre o consumo. Quando ela perde o controle sobre o consumo, ou ela desenvolve uma síndrome compulsiva, ela também perde o controle sobre a própria vida, sobre comportamentos, sobre os sentimentos e sobre o pensamento. Então, qual seria a equação da dependência química? Seria em presença de dor emocional, dor física, seja o que for, existe a possibilidade de fazer a ingestão de álcool, drogas, medicações, ou seja, substâncias psicoativas. Qual o resultado? Prazer imediato e dor futura. Esse processo, ele é lento e progressivo. Para algumas drogas, ele é muito rápido. Existem algumas drogas que são mais virulentas do que outras, como, por exemplo, a cocaína, ou, por exemplo, os opioides, né? E outras drogas mais virulentas. Algumas outras drogas são mais lentas, como, por exemplo, o álcool. Né? O álcool pode levar décadas até a pessoa evoluir e eclodir para a síndrome de dependência química. Então, quando essa equação se completa, nós temos instalada a síndrome da dependência química. Observem que esta síndrome altera o cérebro, toda a estrutura neurológica, e também produz uma alteração, produz um grave problema de natureza espiritual. Porque nenhuma pessoa que abusa de substância ou evolui para síndrome bebe ou usa sozinha. Ela está sempre envolvida por um séquito de seres desencarnados que muitas vezes desencarnaram naquela condição de sofrimento que envolve a síndrome da dependência química ou a doença da dependência química. Falando sobre fatores desencadeantes, e aqui nós vamos falar das compulsões de uma forma geral, observem o seguinte. Existem alguns fatores internos, que nós estamos chamando aqui de fatores endógenos, de dentro, que podem desencadear algumas compulsões, como, por exemplo, o pensar, o pensamento, a imaginação e o sentimento e sensação. Sentimento é mais imponderável, sensação são coisas do corpo. Estamos chamando isso de fatores externos, fatores endógenos. E os fatores exógenos são os fatores externos. Os endógenos são de dentro da pessoa e os exógenos são de fora. Por exemplo, trabalhar, jogar, comprar. São fatores de fora para dentro, né? Nos quais as pessoas podem se fixar e evoluir para síndromes compulsivas, fazer coisas demais, perder o controle sobre o comportamento em função de algumas coisas que se faz demais. Bem, comportamentos compulsivos diferentes têm um objetivo comum, que é produzir mudanças positivas no estado de humor. Ou seja, às vezes nós estamos para baixo, down, tristes, aborrecidos, frustrados. Quando emitimos um comportamento compulsivo, a tendência é elevarmos o estado emocional. Então, da dor, da frustração, tal, para o prazer. Dá para entender isso? Isso vale para comportamento compulsivo e isso vale para o uso de álcool e outras drogas. Então,
quais são as situações mais comuns que podem levar à eclosão destas síndromes, dessas doenças? Por exemplo, comer e fazer dieta. Comer demais, chamado bulimia, ou então comer demais e fazer dieta, usando todos os recursos possíveis para eliminar a alimentação. Tá? São transtornos alimentares graves que podem levar a pessoa a óbito, à morte física. Tá? E a gente tem visto isso com muita frequência, nós que trabalhamos em clínicas e hospitais, principalmente clínicas e hospitais psiquiátricos. Outro conjunto de situações é, por exemplo, a questão de amor e sexo. As pessoas buscam cada vez experiências e sensações mais intensas, né? Ou então a manutenção da sedução. Pessoas que precisam sempre ter vários parceiros. E muitas vezes essa compulsão sexual, ela evolui para comportamentos extremamente bizarros, que são os transtornos da sexualidade, né? Isso pode envolver, por exemplo, cada vez experiências mais intensas e mais bizarras, culminando muitas vezes com transtornos graves, como pedofilia, como sexo com animais, como sexo com pessoas mortas e daí para frente. Tá? Um outro conjunto é, por exemplo, são os jogos de toda a natureza, né? E o que está na base desse comportamento é a necessidade da pessoa se arriscar. Outro conjunto que pode parecer estranho, mas são pessoas que são dependentes, são pessoas que são viciadas em trabalho, né? O que está na base disso é a necessidade de se ocupar e de se exceder constantemente. Existe até um nome técnico que se usa, que é o workaholic, né? Então, são pessoas que não conseguem parar de trabalhar, só se dedicam a trabalho e ocupação. Isso, inclusive, tem sido muito frequente, e eu acho que vale a pena abordar essa questão, com relação à religião, né? Pessoas que se dedicam tanto a religiões, não só espiritismo, mas outras religiões, que não têm mais tempo para outras atividades, por exemplo, como convivência em família, atividades de lazer e daí para frente. Um outro conjunto é o colecionismo. Tem evoluído muito essa condição de colecionismo, particularmente na medida em que as pessoas vão envelhecendo. Uma necessidade de acumular coisas. Muitas vezes a pessoa acumula tantas coisas, coisas simples, coisas banais dentro dos seus lares, que muitas vezes nem a pessoa consegue mais entrar e se acomodar de forma apropriada. Um outro conjunto são os exercícios ou estimulação corporal. Até esses esportes radicais que têm levado à morte muitas pessoas, né? Uma necessidade que a pessoa tem de praticar esporte de uma forma compulsiva, né? Um outro conjunto é a fuga ou esquiva de rotinas. Tem pessoas que não conseguem manter uma rotina, né? Então, elas estão sempre saltando para que a rotina não se instale em suas vidas. E a vida nossa é formada por rotina, seja maior rotina ou menor rotina, é necessário ter uma certa rotina. Ou então, esta condição de gastar, né? Comprar, adquirir. Muitas vezes compramos coisas que não precisamos, nos sentimos culpados por comprar coisas que nunca vamos usar. Mas aqui aquela equação se completa. Em presença de dor, comportamento compulsivo, resultado, prazer imediato e dor futura. Muito bem. Outros comportamentos compulsivos podem apresentar a mesma dinâmica. Nós falamos algumas coisas aqui, mas é possível desenvolver compulsão sobre N coisas, né? Dependendo da pessoa. Então, meus amigos, atualmente nós vivemos uma nova realidade. Antes, nós achávamos que dependência só era possível com álcool e outras drogas. Mas hoje nós sabemos que existem milhões de dependentes que nunca usaram drogas.
na verdade, o resultado das compulsões, à semelhança do uso de álcool e drogas ou da síndrome da dependência química, o resultado é isolamento, sentimento de culpa, vergonha e desespero por conta dessa situação sobre a qual as pessoas perdem o controle. Nós temos aqui no livro, na obra Ação e Reação, no capítulo 2, uma advertência espiritual. André Luiz nos informa que nossas ligações com o passado continuam vivas e que laços afetivos doentios ou não resolvidos e cadeias de aversão nos aprisionam ainda a companheiros encarnados e desencarnados. Isso corrobora o que eu já tinha dito anteriormente, que ninguém, quando desenvolve uma compulsão, ou seja, perde o controle sobre o seu comportamento e perde o controle sobre sua vida, nunca o faz sozinho. Está sempre envolvido com um séquito de criaturas ou encarnadas ou desencarnadas, acompanhando esse comportamento disfuncional. Porque nós já sabemos que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós estamos cercados, cada um de nós é um espírito eterno, né? Eu, por exemplo, estou Heloísa, mas eu sou um espírito, convivendo dentro dessa multidimensionalidade, tanto com seres encarnados quanto com seres desencarnados. Nós, como espíritas, já temos consciência disso. Então, muitos seres que ainda são nossos companheiros, encarnados e desencarnados, estão muitas vezes em desequilíbrios muito mais graves do que o nosso. E a encarnação nos garante essa proteção, né, onde nós podemos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Um outro alerta espiritual em Ação e Reação nos revela o seguinte: quando a espiritualidade, principalmente, isso também é a psicologia, a psiquiatria, as terapias de uma forma geral, mas quando é conhecido o reflexo do indivíduo que nos propomos a retificar ou a punir. Aqui, naturalmente, eles estão olhando do ponto de vista espiritual para nós encarnados. Então, quando conhecido esse reflexo, é fácil estimular com excitações constantes e fortalecer os impulsos e os quadros já instalados na imaginação. Então, uma primeira dica: a busca da recuperação passa por modificar os nossos pensamentos. Quando nós modificamos os nossos pensamentos, também se altera o nosso sentimento e as nossas emoções. E criar e acrescentar outros, nutrindo a tal da fixação mental. Compulsões e dependências nada mais são do que fixações mentais, que acionam o sentir e acionam o comportamento. Então, se nós precisamos mudar um comportamento compulsivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele funciona através de estimulação externa. Então, se você quer mudar o seu pensamento, que está negativo, que está pesado, que está desconfortável, mude o estímulo. O que você está vendo, por exemplo, na televisão? O que você está lendo? O que você está falando? Quais os estímulos que você está colocando na sua mente? Dependendo do estímulo mental, aciona sentimentos confortáveis ou desconfortáveis. E esse sentimento confortável ou desconfortável aciona o comportamento, a ação. Então, se você precisa mudar uma compulsão, modifique o pensamento. Modifique o pensamento mudando os estímulos que você coloca na sua mente.
Por exemplo, novelas são bons estímulos para a nossa mente? Pense, eu não vou classificar. As reportagens repetidas que nós escutamos o tempo todo na televisão são bons estímulos para a nossa mente? Aquelas músicas que tratam de pagode, que falam de umas coisas tão estranhas que a gente não consegue nem entender. Será que é um estímulo bom para a nossa mente? Então mude. Simples assim. Mude o estímulo mental. Veja bem, com relação ao uso de álcool e drogas, eu, como trabalhei muito tempo em hospital e ainda trabalho em clínica, é muito comum a gente observar aqueles pacientes que estão numa fase mais grave, crônica da doença, em conversas bizarras, em posições bizarras, falando coisas que ninguém entende, né? E muitas vezes, até em hospital, a gente dá muita risada. Quem não está acostumado com lidar com dependência química em hospital, dá risada, porque é um que está enrolando alguma coisa, que é outro que está gritando, que tem coisa subindo pela parede, outro que está pulando porque tem formiga. Enfim, são coisas bizarras. E aí nós encontramos, no Mundo Maior, no capítulo 14, essa informação que clarifica um pouco quem lida, ou na família mesmo, com situações que envolvem dependência de álcool e droga. Então, eles contam, vendo do lado espiritual para o lado material, que o que me enchia de assombro era o que eles não viam. Quem não viam? Nós, os encarnados, não víamos. Multidão de entidades conturbadas e viciosas em movimento, e os dançarinos não bailavam a sós. Eles dançavam no ritmo de música inferior, nos ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Surtos simiescos aqui e ali e gritos histéricos feriam o ar. Então, quando uma pessoa está em síndrome de abstinência aguda, fazendo naquele comportamento extremamente bizarro, que talvez alguns de vocês já tenham vivenciado com pessoas conhecidas, ou aqueles que nunca vivenciaram, então são comportamentos bizarros que a gente não entende o que é. Mas quem está passando por aquilo está num conluio com entidades espirituais. É por isso que na síndrome de abstinência aguda as pessoas têm aqueles comportamentos bizarros. Isso é só um exemplo para ilustrar que ninguém emite um comportamento compulsivo sozinho, está sempre acompanhado. Quais são as consequências das compulsões e das dependências? É que elas se transformam num estilo de vida que gera desconforto interno, sofrimento emocional e envolvimento espiritual grave. Problemas ocasionados pelas compulsões é que, nos relacionamentos naturais, a ligação que se faz com o outro são sempre ligações fundamentadas nos atos de dar e receber, né? Dar coisas materiais, receber coisas materiais, dar afeto, receber afeto, dar amor, receber amor. Então, as ligações são afetivas. Quando a pessoa desenvolve compulsões ou dependências, a relação se dá sempre no ato de tomar do outro. A pessoa nunca dá, a pessoa sempre toma do outro. Sejam objetos materiais, seja afeto, seja ligação amorosa, seja inclusive no campo da sexualidade. A pessoa nunca dá, a pessoa só toma, quando ela está envolvida nas compulsões ou nas dependências. Tá? Isso gera, então, isolamento emocional para a própria vítima, ou seja, para o dependente, e para todos aqueles que convivem com o dependente. Produz, então, uma alteração positiva no estado de amor, porque o problema causado... Por que as pessoas se tornam compulsivas? Lembra? Elas querem experimentar alegria, euforia.
presença de dor, compulsão ou substância psicoativa, resultado prazer imediato e dor futura. Então, essas alterações, elas produzem mudanças positivas no estado de humor. A vítima, o dependente, ele não confia nas pessoas, ele confia no objeto da dependência, ou seja, álcool e drogas, ou comprar de forma excessiva, ou trabalho de forma excessiva, né? E a pessoa tem a ilusão de que ela pode controlar a vida, cada vez que ela usa a substância, cada vez que ela tem um comportamento compulsivo e ela experimenta a euforia, ela tem a sensação de que ela pode controlar a vida. Claro, de forma imediata, resultado é dor futura. E tem a sensação de poder e onipotência e de conforto e perfeição naquele momento do comportamento. Aí vocês certamente estão perguntando, como eu já me perguntei, como toda vez que eu trato desse assunto em públicos grandes ou pequenos, vocês devem estar perguntando, poxa vida, mas tem um monte de coisa aí que eu faço. Né? Por exemplo, como demais, eu como demais. Né? Ou compro coisas demais, coisas que... Qual é o diferencial? O que diferencia uma pessoa que eventualmente tem um comportamento compulsivo daquela que não tem? O diferencial, o diagnóstico diferencial se faz através da perda de controle. Se eu não controlo mais aquele comportamento, por exemplo, sexual, né? Dá um tilt e tenho que sair para fazer alguma coisa do ponto de vista sexual. Ou, para me sentir bem, eu tenho que ir no shopping fazer uma compra, não importa o quê. Então, veja, o diferencial é a perda de controle do comportamento. Tá? Dá para entender isso? Senão a gente vai achar que está todo mundo doente, e não é o caso. Tudo bem? Ok? Muito bem, então a perda de controle sobre o comportamento. Com relação à síndrome de dependência química, é preciso que nós saibamos, eu acho que a maior parte de vocês já sabe, que o problema não é só da pessoa que usa, ou da pessoa que é compulsiva. As pessoas que convivem com um dependente ou com uma pessoa compulsiva também se tornam doentes. Ou seja, a vítima é a pessoa que perde o controle sobre o comportamento, sobre a bebida, mas ela vive num meio. O primeiro meio que a pessoa vive é a família. A família se torna tão ou até mais disfuncional do que o próprio dependente. E a essa síndrome foi dado o nome da síndrome de codependência. Né? Na verdade, é uma relação simbiótica na família com aquela pessoa que usa droga, álcool, ou com aquela pessoa que é compulsiva. Então, a compulsão produz sofrimento emocional em quem convive com o compulsivo ou dependente. É uma síndrome também evolutiva. Tratamento se faz da forma convencional. Né? São os clássicos dentro da medicina convencional, dependendo da gravidade do quadro sintomático que a pessoa apresenta quando a gente aborda. Tá? Então, tem pessoas que já estão no estado grave. Se estiverem no estado grave, precisa de todos os recursos mencionados aqui. Os recursos convencionais, eles têm como objetivo produzir uma mudança na pessoa, na vítima. Por exemplo, uma alteração na cultura da pessoa, no comportamento, no estilo de vida e uma estruturação e reestruturação dos verdadeiros valores da vida. Porque a pessoa pode ser uma pessoa ótima, mas na medida em que ela evolui essa doença, todos os seus valores vão ficando desestruturados. Então, precisa reestruturar os valores, os verdadeiros valores da vida. Processo de recuperação de substâncias psicoativas envolve a abstinência, ou seja, parar de usar. A pessoa precisa parar de usar. Ninguém se recupera do uso de álcool e outras drogas usando. O primeiro passo é a abstinência de substância psicoativa. E se for um outro comportamento compulsivo, é preciso dar continência, precisa conter. Por exemplo, uma pessoa que come demais.
ela não vai poder parar de comer, mas ela precisa fazer um controle sobre a alimentação, precisa reaprender a se alimentar. Isso vale para comer, isso vale para aspectos sexuais ou quaisquer outros comportamentos que estejam descontrolados. O processo de recuperação ele é evolutivo, ele passa por cumprimento de tarefas de recuperação do simples para o complexo. O que é simples? Ensinar a pessoa a organizar a sua higiene, o seu espaço existencial. E as atividades mais complexas, por exemplo, voltar a ter bons relacionamentos interpessoais. Relacionamentos afetivos são complexos, né? E evoluir, então, para o conceito de cidadania, né? De cooperação. E a recuperação necessita ser auto-administrada. Muitas vezes a gente tem a ilusão, quando nós temos um ente querido que está sob efeito de álcool e drogas, por exemplo, a gente tem, às vezes, a ilusão que se ele for encaminhado para um hospital, ficar um mês internado, ele vai sarar, ele vai se curar. Não é verdade, né? O processo de recuperação passa por motivar a pessoa doente a viver melhor, a parar de usar, a parar de beber, a trabalhar as compulsões para um viver melhor. Por isso que a grande parte do processo terapêutico da recuperação passa por motivar o dependente a viver melhor, começando com abstinência ou equacionamento das compulsões. Então é necessário trabalhar a motivação para a aquisição da qualidade de vida. E do ponto de vista espiritual, toda recuperação de compulsão ou dependência química necessita de uma plataforma espiritual. E aqui eu não estou falando necessariamente do espiritismo. Por quê? Pessoas de variadas religiões desenvolvem a dependência. Então, assim, não importa qual a religião, quando a pessoa entra num processo de recuperação, ela necessita de assistência espiritual na religião da qual ela escolhe, né? Isso é consenso entre as instituições, entre a comunidade que lida com recuperação de dependência e compulsão. Eu quero mostrar esse gráfico para vocês, só indicar aqui que são linhas imaginárias, onde a linha superior caracteriza o processo de recuperação final e a linha inferior caracteriza a recaída. Lembrando que dependência e compulsões são doenças crônicas, portanto, elas não têm cura, mas elas têm recuperação, né? Ou seja, a pessoa pode viver de uma forma tranquila, equilibrada, somente ela tem que dar uma continência, no caso de álcool e drogas, tem que parar de usar, e no caso das outras compulsões, tem que trabalhar o elemento da compulsão. Mas que processo de recuperação envolve uma recuperação parcial aqui, ou seja, entre a recuperação e a recaída, a pessoa tem nesse meio aqui o que a gente chama de uma recuperação de baixa qualidade. Ela precisa de pelo menos 2 anos trabalhando essas questões que envolvem esta síndrome. Então, ela vive aqui uma recuperação de baixa qualidade, que eu não tenho tempo para detalhar, explicar nesta palestra. Mas o que importa dizer para vocês hoje é que durante esse processo existe uma forte interferência espiritual. É quando a pessoa está naquela luta pela recuperação, onde ela tem que estar abstinente, ou ela tem que dar continência para a compulsão, e que ela está numa luta íntima, que existe uma forte interferência espiritual. E lembrando que a recuperação tem que ser auto-administrada, não é alguém que vai curar a pessoa, não é o médico, não é a família. Então, ela tem que se fortalecer para alcançar a recuperação. E é nesse momento, então, que existe uma interferência espiritual intensa, que deixa a pessoa fragilizada o tempo todo, e quem tem dependência química na família ou entre amigos sabe do que eu estou falando.
Então, nós temos aqui esta informação, esta revelação, no livro Ação e Reação, que diz o seguinte: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Então, a pessoa precisa reunir forças para alcançar a recuperação. Claro que a família tem papel fundamental nesse momento. Claro que a casa espírita, que as religiões têm papel fundamental também. E, falando então do espiritismo, já que nós estamos numa casa espírita, existem todos os recursos para poder administrar o tratamento espiritual, através da prece, do passe, da água fluidificada, da prática da caridade, da educação do espírito encarnado e educação do espírito desencarnado. Porque quando a pessoa recebe o tratamento na casa espírita, trata não só o encarnado, trata também o espírito desencarnado, né? E aqui eu nem vou citar porque... Então, para lidar com dependência química, sejamos terapeutas, médicos, psicólogos, ou sejamos familiares, é preciso que a gente desenvolva algumas habilidades básicas, como, por exemplo, empatia, é tentar se colocar no lugar do doente, aceitação e respeito ao doente e à doença, porque muitas vezes nós desrespeitamos. Muitas vezes nós não acreditamos ou não consideramos que dependência química e as compulsões são doenças. Muitas vezes a gente acha que é uma falta de caráter, que é falta de personalidade, que é sem vergonhice da pessoa, mas são doenças, né? Só que são doenças crônicas, são doenças mentais. E é importante que nós reconheçamos que o outro, ou seja, aquela pessoa que está doente, não é nem melhor nem pior do que eu. Ele apenas é diferente e está enfrentando uma dificuldade nesse momento da vida. E também, essas habilidades básicas são necessárias para a gente lidar com dependentes e com dependência, ou seja, é necessário que nós tenhamos equilíbrio emocional e espiritual para lidar com dependente, principalmente os trabalhadores da casa espírita. Eles não podem ser dependentes, nem compulsivos, né? Ou se forem, tem que estar com a doença equacionada, né? E é necessário que tenhamos bons valores, tanto éticos e morais, bem consistentes. E principalmente aqui, pegando o exemplo, né, do nosso Chico, humildade é fundamental para lidar com dependentes, com dependência e com transtornos de natureza mental e emocional, né? E o princípio da alteridade, que tanto nos fala Dr. Bezerra de Menezes, que nós estamos no momento de aceitar as diferenças e os diferentes, né? Porque isso tudo nos iguala como seres humanos. Para a gente ir já concluindo, nós temos Revelações do Céu para a Terra, né, que diz o seguinte: do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, ou seja, do pensamento dos animais para o pensamento dos animais, dos hominais, nós fomos ganhando uma estatura importante, né? Quando nós saímos da condição dentro do nosso processo evolutivo, nós fomos ganhando essa estatura cognitiva e moral para realizar escolhas entre o bem e o mal. Às vezes, a gente gosta de se fazer de morto, né? A gente gosta de se fazer de retardados. Ah, mas eu não sabia, né? Não sabia que não podia fazer isso. Não sabia nada. Porque na medida em que nós passamos do pensamento, do pensamento fragmentário, que é a condição dos animais, para pensamento contínuo, que é a condição dos hominais, ou seja, de todos nós encarnados como seres humanos no planeta Terra, nós sabemos muito bem distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, nós temos que fazer escolhas, porque nós ganhamos junto o pacote do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de decidir o que nós temos que fazer. E aí vem essa revelação também, que quando nós estamos estacionados na viciação, na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito
potencializadas pelos elementos que com elas se harmonizam, reforçando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Dor a gente sente, é a nossa condição humana. Agora, sofrimento é opção, né? E nós estamos falando em livre-arbítrio. Então, o que é o mal? O que é o mal? O mal é quando nós queremos o bem somente para nós. E o que é o bem? O bem é quando nós queremos o bem para nós e para todo mundo que está em volta. E para todos os seres que estão em volta, né? E nós sabemos muito bem que os animais não são seres inferiores, são seres menores. E quanto também a gente não faz de mal, né? Muito bem. E então, veja, isso aparece nos Mensageiros, que diz o seguinte: Jesus não foi somente o mestre, ele foi médico também. Ele deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus, ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. E nós, ele estava falando com André Luiz, nós, porém, em muitos casos, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Aqui ele está falando para médicos, terapeutas, para todos aqueles que tratam, que lidam, que convivem com pessoas que são vulneráveis, que têm problema com álcool, com droga, com transtorno mental, né? E em Vinha de Luz, também nos traz essa mensagem maravilhosa sobre o remédio. Qual é o remédio, né? Então, ele diz o seguinte, que podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente pequeno, é diminuto. Referimos-nos às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. E acrescenta: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? E continua: qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentará os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio, cuja causa repousa no mundo mental. E continua: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras no caminho da elevação, aplique o conselho. Nele possuímos remédio salutar para que nos curemos na qualidade de enfermos, encarnados e desencarnados. O ofensor que identifica suas culpas ante o ofendido, lança fora lixos psíquicos, aliviando o plano interno quando oramos uns pelos outros. Nossas mentes se unem no círculo espiritual e, embora não se verifique que o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Pessoal, lidar com dependência, lidar com pessoas que têm problema com álcool, têm problema com droga, que apresentam transtornos emocionais, transtornos psíquicos, não é fácil. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso. Se nós estivermos experimentando determinado problema em nossas famílias, relacionado com qualquer problema, mas especificamente com transtornos mentais e com dependência de álcool e outras drogas, tenham certeza que isso não acontece por acaso. Isso vale, inclusive, para quem trabalha em centros espíritas. Muitas vezes, no aconselhamento fraterno,
nós encontramos essas dificuldades. E muitas vezes, talvez, a gente tenha medo ou receio de encarar e de abordar o problema. Mas, conforme nos ensina o remédio salutar, a cura, a paz, a potencialidade para ajudar a nós mesmos é aquela que cria a potencialidade para ajudar os outros num eterno círculo virtuoso de paz e de luz. Eu gostaria de terminar, porque eu acho que já estou com o meu tempo encerrado, com essa imagem que eu coloco aqui da sua cidade, da sua linda cidade. Eu estou encantada e muito agradecida. Eu não conhecia Rio Preto. Eu estou a semana toda aqui, né, porque já falei em algumas outras casas espíritas, e dizer para vocês do meu carinho, da minha gratidão por estar aqui com vocês, entre novos amigos, e dizer para vocês que eu deixo aqui um pedacinho do meu coração, de tanto que eu amei estar com vocês nessa cidade maravilhosa. Muito obrigado a todos.